Fala galera, beleza? O edital do Ministério do Meio Ambiente está na praça. Uma excelente oportunidade para adquirir aí o cargo dos sonhos, né? Dos sonhos por quê, Bruno? Quatro razões. A primeira razão é porque o salário é de quase R$ 10.000 iniciais, né? Então, assim, excelente salário. Segunda razão é porque a área, né, de defesa do meio ambiente, a atuação do analista ambiental é uma atuação nobre, né? Então, assim, é uma área que vai trazer uma satisfação profissional para quem for aprovado. Terceira, tem muita vaga. Gente, olha isso aqui, tem muita vaga. Só para ampla concorrência aqui, a gente tem 73 vagas previstas no edital, né? E aí quem fala assim, 73 é pouco. Para um salário de R$ 10.000 já não é, né? Nesse total de 98. Mas a banca ela ainda prevê que o quadro de aprovados, então vai ter um cadastro de reserva, vai ser composto por, 147, tá? Então a gente tem aqui mais que o dobro de candidatos aprovados, né, no concurso. Então esse 147 da ampla, ou 10 aqui com deficiência, ou os 39 negros, eles podem ser convocados ao longo do prazo de validade do concurso. Então essa é a terceira super razão, é um concurso com muitas vagas. E a quarta razão é que tem prova discursiva, e a prova discursiva vem novamente com um peso significativo, e você já está nessa aula. Então assim, você vai já sair daqui com uma estratégia para conseguir gabaritar a discursiva, tá? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho na estrutura do edital, né, para você entender o peso dessa discursiva. Ó, a prova, a nota, né, vai ser o somatório da prova objetiva e da prova discursiva. A prova objetiva vai ser aplicada no modelo do Sebrasp, que é certo e errado, vai ser composta por 40 questões de conhecimento básico e 60 questões de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova vale 100 pontos. Para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 8 em conhecimento básico, um mínimo de 18 em conhecimento específico e um mínimo de 30 no total, né, no somatório das duas notas, beleza? E a discursiva? A discursiva vai ser composta por uma redação de até 30 linhas, valendo 30 pontos, beleza? O que vai ser cobrado? Um tema relacionado à atualidade. Para ser aprovado, você tirar um mínimo de 15, vai ser cobrado um tema de atualidade. E o edital traz expressamente o que é atualidade, beleza? E também exige que seja feito em caneta preta transparente. Então, nada de levar a caneta azul lá para o dia do seu concurso. Já começa atento aqui, é só a caneta preta, tá? O edital traz isso de forma expressa. Então, veja, de 130 pontos, 30 é só a discursiva, né? Então, imagina, você pega ali parte de conhecimento específico, 60 questões, mas 60 questões divididas em quantas matérias? Né? Então, você tem ali talvez 10, 15 pontos cada uma das matérias. Só a discursiva vale 30. Então, assim, tem um peso significativo para não dizer que é que é o maior peso, né, nesse concurso. Então, assim, tem a discursiva, e ela vai ser o diferencial, vai fazer com que vários candidatos subam classificações ou percam classificações, tá? E o nosso objetivo aqui é fazer com que você consiga notas acima de 90%, assim como vários alunos do Você Concursado, e figure ali nas primeiras colocações. Então vamos lá. Ao longo dessa aula, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, pode mandar lá no @Você Concursado no Instagram ou no Academia Discursivas no Telegram, tá? Então a gente vai estar ali respondendo as dúvidas, né, para que você consiga chegar aí bem preparado no concurso. E agora a gente vai falar sobre algumas estratégias de prova. A gente vai conhecer esse modelo da Banca Sebrasp para que você já dê o primeiro passo aí nessa sua preparação, beleza? Então vamos lá. A data da prova é dia 21 de janeiro, beleza? E vai ser aplicado junto, objetiva e discursiva, tá? Então as duas provas vão ser aplicadas no mesmo horário. Então vão ser 4 horas de prova para poder responder a 100 itens da prova objetiva e mais a discursiva, que é a redação de 30 linhas. Então, se a gente dividir aqui, vai ter mais ou menos 3 horas para a prova objetiva e 1 hora para a prova discursiva. Se você direcionar 3 horas para a objetiva, você vai ter, em média, 1,8 minutos para cada questão. Então, aproximadamente 2 minutos ali para cada questão. Aí você vai falar, certo e errado, beleza, é só um item. Só que você tem que ler esse item, né, se posicionar sobre ele, então você vai marcar certo e errado, e depois você tem que passar ele para a folha definitiva, sem contar o tempo de entrega de prova, recolhimento de prova, preenchimento ali, assinatura do caderno, todo esse tempinho que às vezes perde. Então você não tem 1,8 minutos cheio, né? Você vai ter ali 1 minuto e 1,2, 1,3 minutos para cada item. Então já é corrido. Mas quanto mais rápido você fizer essa parte, né, mais tempo vai sobrar para a discursiva. Porque na discursiva você também vai precisar de tempo, tá? Porque você tem que ler o enunciado,
montar um rascunho, né? No nosso treinamento a gente chama de rascunho eficiente, para já não perder tempo. Passar esse rascunho a limpo, né, na folha definitiva, para então entregar para o examinador. Então, assim, você tem várias atividades em um curto período de tempo, tá? 4 horas acontece de candidatos não conseguirem finalizar a prova. Então, a primeira dica que fica é simule o dia da prova antes da prova. Se é uma simulação, tem que ser antes, né, Bruno? Pois bem, simule isso antes. Por quê? Porque você vai ter que cronometrar o tempo que você demora para fazer a objetiva e que demora para fazer a discursiva. Então você junta as duas, cronometra o tempo, vê quanto é que você gasta em cada uma delas e veja se há necessidade de fazer alguma adequação. Porque se você perceber que, poxa, eu não consigo finalizar a minha discursiva, eu tenho que adotar alguma estratégia, talvez ali reduzir o rascunho ou fazer direto na folha definitiva para conseguir finalizar a prova. Que o objetivo é esse, é você entregar a prova, né, na maior qualidade possível, mesmo que não seja a melhor qualidade do mundo, né, mas é a melhor possível diante desse quantitativo de tempo aí que você vai ter, beleza? Show de bola. Então, dica de ouro, tá? Por isso que eu coloco aqui no início da aula, dica de ouro. Faça simulados com objetiva e discursivas, cronometrando o tempo para você poder já ir montando a sua estratégia de concurso. Show? Massa. Vamos lá. Como é que a banca ela cobra a prova discursiva? Para a gente poder analisar esses enunciados, eu entrei nessa ferramenta aqui, ó. Ela chama Biblioteca, tá, de Discursivas. A Biblioteca Discursivas é uma ferramenta do Você Concursado em que você consegue pesquisar questões discursivas. Então, é um sistema só com questões discursivas. E lá tem questões aplicadas pela banca, né? Então tem provas anteriores e também tem provas inéditas, elaboradas pela equipe do Você Concursado. Então é uma ferramenta bem bacana e você consegue pesquisar várias provas. A gente entrou lá, jogou lá a atualidade, Sebrasp, né? E selecionou aqui a prova aplicada pelo ICMBio em 2022, tá? Que tá dentro ali da nossa área, né, de atuação do Ministério do Meio Ambiente. Então a gente tem aqui, ó, o enunciado dividido em 3 partes, tá? A primeira parte é o que a gente chama de texto motivador. Então é um textinho, um texto, um trecho ali de algum artigo, de alguma revista, de alguma doutrina, enfim, em que a banca ela contextualiza o assunto da questão. Depois, ela vem com o comando da questão. No comando da questão, a banca ela pede para o candidato escrever um texto dissertativo e traz, às vezes de forma expressa, às vezes não, o tema. Tá? Então aqui, ó, a importância da restauração da floresta tropical nativa da Amazônia. Então esse aqui é o tema. E a banca também traz o que ela quer que o candidato aborde acerca desse tema. Então, ó, ao elaborar seu tema, aborde necessariamente, tá vendo? Você não pode fugir disso, você tem que responder a isso. Os seguintes aspectos, é o que a gente chama de tópicos. Então, essa daqui é a parte dos tópicos. E nesse caso, a banca ela trouxe 4 tópicos. Bruno, sempre traz 4 tópicos? Não. Às vezes a banca traz 2, às vezes a banca traz 3, às vezes a banca traz 5, tá? Então, ela varia, tá? 4 tópicos é interessante. 3 e 4 são o que ela mais usa, tá? Mas, normalmente, varia bem essa quantidade. Show de bola. Aí, nos tópicos, ela pede para o candidato falar especificamente sobre um assunto. Por exemplo, aqui no tópico 1, ela pediu para falar sobre a importância das árvores para o meio ambiente. Então, ela traz já o que é para falar. Então, o candidato tem que falar sobre a importância das árvores para o meio ambiente. Tem que desenvolver esse tópico, beleza? Então, esse é o enunciado, tá? Veja que a banca ela tem costume também de colocar a pontuação de cada um dos tópicos, tá? No enunciado também. Então aqui a gente tinha o tópico 1 valendo 7, o tópico 2 valendo 7, o tópico 3 valendo 7 e o tópico 4 valendo 7,5. Ao total, então, a gente tem aqui 28,5 pontos. Beleza? 28,5 pontos. Essa redação valia 30, então a gente precisa entender como é que funciona esse critério de correção da banca Sebrasp antes da gente montar uma estratégia de resposta, tá? Vamos lá. O enunciado da banca Sebrasp, o edital, né, ela traz esse critério de correção. Diz assim, a nota da prova discursiva vai ser a nota do conteúdo menos 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, tá? Essa é a fórmula. Nota de conteúdo é dividida em apresentação e estrutura textual e o desenvolvimento do tema, que nada mais é do que a resposta aos tópicos, beleza? Então, como é que a banca divide essa pontuação?
Uma questão que vale 30 pontos, ela vai direcionar 28,5 pontos para a resposta aos tópicos e 1,5 pontos para a questão da apresentação e da estrutura textual, beleza? Então a gente tem aqui que 95% da nota está na resposta aos tópicos. Isso é importantíssimo, tá? Na apresentação e na estrutura textual, o que a banca vai avaliar? Vai avaliar a questão da legibilidade, então vai ver se sua letra é legível. Vai avaliar a indicação de parágrafos, a obediência às margens e a organização dos parágrafos. Se você conseguiu organizar ali as ideias de forma em formato de parágrafo mesmo. É basicamente isso. Em regra, ela concede a nota máxima para a maioria dos candidatos, porque ela não é muito criteriosa nessa avaliação, né? Mas hora ou outra um candidato com uma letra ruim ou que não obedece às margens acaba perdendo pontos, sendo penalizado por isso, beleza? Tá, Bruno. E o restante da fórmula aqui? O restante da fórmula é que a gente chama da parte de gramática. Então, o candidato ele tem lá 30 pontos. Vamos supor que ele acertou todos os tópicos, fez a apresentação e estrutura bacana, 30 pontos. Aí a banca vai descontar agora erros de gramática. Se ele não cometeu nenhum erro, ele vai continuar com 30. Agora, se ele cometeu erro, ele vai sendo penalizado de acordo com a quantidade de erros. Só para você ter uma ideia, tá? Imagine que a gente tem aqui dois candidatos. Um que cometeu 5 erros e o outro também cometeu 5 erros. Então, o candidato 1 cometeu 5 erros e o 2 cometeu 5 erros. Cometeu a mesma quantidade de erros. Só que o candidato 1 escreveu só 20 linhas, e o outro candidato escreveu 30, tá? Então, esse candidato 2 escreveu mais linhas do que o candidato 1. Quando aplicar a fórmula, ó, 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas, o candidato 1 vai perder 1,5 pontos, enquanto o candidato 2 vai perder apenas 1 ponto. Por quê? Porque ele escreveu mais linhas. Então aqui tem uma característica bem interessante da banca Sebrasp. Quanto mais linhas você escreve, menor o impacto dos erros de gramática na sua nota. Tá? Veja que eles cometeram a mesma quantidade de erros, né? Mas por ter escrito mais linhas, o candidato ele tem um impacto menor dessa nota. Então só aqui ele ganharia meio ponto na frente do outro candidato, beleza? Aí você vai falar assim, Bruno, mas se eu escrever mais linhas, eu vou cometer mais erros. Né? Pode até ser que isso aconteça, mas o grande objetivo de você escrever mais linhas não é só esse impacto dos erros gramaticais ser diminuído, tá? É principalmente quando você escreve mais linhas, ó, você traz mais informações. Então, a tendência é que você ganhe uma nota melhor em conteúdo. Então, olha a estratégia. Quanto mais você traz de informação, maiores são as chances de você acertar o que está no padrão da banca. Então, maiores são as chances de você ganhar uma nota boa em conteúdo. E aí sim a gente está falando de estratégia, porque o conteúdo vale 95% da nota final, beleza? Beleza, então ó, a gente viu lá o enunciado, viu que a banca traz os tópicos, né, com a pontuação ali, a gente viu que a parte da resposta aos tópicos é que vale 95% da nota. Então, como que a gente pode estruturar o nosso texto, tá? A gente tem aqui 3 modelos, né? Como se trata de um texto dissertativo, a gente não pode descartar esse modelo tradicional, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse é o padrão, né, de um texto dissertativo. Porém, na banca Sebrasp, como 95% da nota está no conteúdo, você pode adotar outras estratégias, tá? Tem estratégias em que o candidato ele só faz aqui a introdução, né? Utiliza pouquíssimas linhas, então aqui 3 linhas só para fazer a introdução, né? E utiliza o restante para poder responder os tópicos, né? Então vamos imaginar que essa prova aqui tinha 3 tópicos, então o candidato vai fazer um parágrafo de desenvolvimento para cada um dos tópicos. Bruno, se fosse 4, aí você vai ter que trazer mais um aqui, ó. Tá? Mais um tópico, mais um parágrafo de desenvolvimento. Então, é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. E aí, para poder não fugir muito da estrutura do texto dissertativo, o candidato ele pode pegar na resposta ao último tópico e colocar assim, ó, por fim, né? Para ficar no modelo de uma conclusão. Entendeu? Então, é uma estratégia que pode ser utilizada e que funciona muito bem. E tem um outro modelo ainda, que o pessoal usa bastante, tá? E que consegue ali notas máximas na prova da banca Sebrasp, que é justamente não trazer introdução e conclusão e utilizar todas as linhas para poder responder aos tópicos. Isso aqui é interessante para aquelas questões em que a banca ela traz 4 ou 5 tópicos. Então são muitos tópicos para poder responder em 30 linhas. Então o candidato abre mão da introdução,
abre mão da conclusão e utiliza as 30 linhas para poder responder aos tópicos. É uma estratégia interessantíssima. Por quê? Porque você consegue a pontuação em conteúdo, né? A tendência é que você consiga, porque você utilizou ali, você inseriu bastante informação no seu texto, e você normalmente não é penalizado em apresentação ou estrutura por isso, né? Então, se você não é penalizado, não vale a pena gastar essas linhas aí preciosas na resposta para poder trazer introdução e conclusão. Por quê? Porque introdução e conclusão, por mais que façam parte da estrutura do texto dissertativo, elas não têm nota, elas não têm conteúdo, né? A introdução não serve para você trazer o conteúdo. A resposta do tópico está no parágrafo de desenvolvimento. Então, como não traz o conteúdo, para fins de nota, ela não tem tanta importância. Então, é por isso que você pode utilizar também essa estratégia, beleza? Melhor dos mundos, faz o tradicional, né? 3 linhas de introdução, 3 linhas de conclusão e desenvolve cada um dos tópicos. Se você conseguir desenvolver bem cada um dos tópicos e ainda fazer a introdução e conclusão, beleza, você está garantido. Segunda estratégia é essa daqui, né? Fazer só a introdução e utilizar o restante para o desenvolvimento. E a terceira estratégia é essa daqui também, que funciona muito bem. Você vai fazer sua prova, vai treinar vários temas, e aí então você vai decidir qual é o modelo que você acha que é mais interessante para você no dia do concurso, né? Pensando nessa estratégia de ganhar a maior nota, beleza? Então tá, Bruno, qual é então a minha dica, a estratégia para você chegar bem preparado nesse concurso do Ministério do Meio Ambiente? Você vai aprender a técnica discursiva e, para o caso da banca Sebrasp, principalmente, aprender a fazer um parágrafo de desenvolvimento. Quando a gente fala em parágrafo de desenvolvimento, tem que ter tópico frasal, tem que ter recurso de autoridade, tem que ter argumento principal, tem que ter fechamento, tá? Então, tem que aprender a fazer essa estrutura. E a gente, no nosso treinamento, né, a gente tem vários tipos de tópico frasal, né? Então, você tem um tópico frasal para se adaptar a vários modelos de tópico, né? A banca, às vezes, ela pede de uma forma, pede de outra. Então, você tem que ter ali uma flexibilidade para conseguir utilizar tópicos frasais diferentes para poder responder a tópicos diferentes, beleza? Também tem que aprender aqui a questão de apresentação textual, então indicação de parágrafo, margem, como que você rasura. A banca ela tem um critério específico para rasura. Se você não rasurar da forma como ela diz, você perde ponto, né? Entender quais são os principais erros de gramática que a banca Sebrasp corrige, né? Para você evitar de cometê-los também, evitando de perder ponto. Tamanho da letra, qual é o ideal, como citar uma lei, como citar um artigo, enfim. Então, tudo isso você aprende nessa parte da técnica discursiva. Depois que você aprender isso, né, no nosso treinamento, isso você vê muito rápido, né, ali 2 semanas no máximo, tirando ali 2 horas por semana, ou 3 horas por semana, se você for assistir a todos os vídeos, você consegue fechar isso aqui, tá? Porque está bem objetivo o curso. E aí você vai começar a praticar. Então, a ideia é que você pratique no mínimo 3 discursivas até o dia da prova. Tá? Então, você vai fazer assim, você faz uma discursiva, manda para correção e recebe o feedback. O processo é esse. Faz a discursiva, manda para correção, recebe o feedback. Depois que você receber o feedback, você vai analisar o que foi o que você errou e aí sim fazer uma nova redação aplicando as melhorias propostas, tá? Por que eu digo isso? Porque é comum você querer fazer várias ao mesmo tempo, né? Então, você faz uma discursiva, nem vê o que você errou e já vai fazer outra. Aí o que acontece? A tendência é você cometer o mesmo erro em todas. E pior, você vai fortalecendo esse erro, né? Então, quando alguém apontar e falar, ó, isso aqui tá errado, como você já está tão acostumado a cometer aquele erro, às vezes fica difícil de você melhorar aquilo, né? Tirar aquele hábito ruim ali. Então, o processo faz uma discursiva, recebe a correção, depois que receber a correção, analisa, e aí sim você faz uma nova. A ideia é que você faça pelo menos 3 discursivas até o dia do concurso. Fazendo essas 3 discursivas, você vai chegar bem preparado. Agora, qual é o ideal? Fazer o máximo de temas, né? Faz essa 1 por semana, seria o ideal. Porque aí você consegue, além de ganhar prática, né? Então você vai começar a escrever mais rápido, vai ganhar tempo na hora da prova lá, fazendo uma redação mais rápida. Você vai aperfeiçoar a sua técnica, vai aperfeiçoar a sua letra, e ainda assim você vai ter acesso a mais temas, mais conteúdo. Então a tendência de você chegar lá no dia da prova e cair alguma coisa que você já estudou é maior se você viu mais temas, beleza? Então esse é o processo para você conseguir essa vaga tão sonhada aí no concurso do Ministério do Meio Ambiente. E, né, a gente tem um curso, tem um treinamento voltado para esse concurso, que para analista ambiental, tá? Então ele tem essa técnica discursiva de forma bem sucinta, tá? Voltada para a banca Sebrasp. Você tem aqui os temas para poder praticar, selecionados também no modelo da banca Sebrasp e com base nas atualidades que a banca trouxe no edital.
Você vai ter as correções individualizadas utilizando o espelho da banca Sebrasp, tá? Isso aqui é importantíssimo, gente. Porque o que acontece? Você pegar uma prova da banca Sebrasp e pedir para alguém que corrige Enem fazer a correção, os critérios são totalmente diferentes. E aí você pode achar que está se preparando bem, quando chegar no dia do concurso você toma uma rasteira. Porque é bem diferente, tá? O legal do curso também é que todos os temas eles possuem proposta de resolução. Então você treina o tema e ainda vê lá qual seria a proposta de resolução do professor, beleza? Se você não é aluno, esse treinamento está disponível a um preço acessível. Vale a pena fazer? Gente, olha o que a Discursiva pode fazer, tá? Esse aqui é um aluno nosso, o Pedro, ele fez o concurso da CGU, tá? E ele mandou essa mensagem aqui, dizendo o seguinte, que ele foi muito bem na Discursiva, ele tirou 60 pontos, e aí ele saltou da posição 141 para a posição 39. Ele ultrapassou 102 candidatos altamente qualificados e foi para dentro das vagas. Né? Imagina só, você está lá longe, né? quase não teve a redação corrigida, ficou lá atrás na lista, aí você gabarita a Discursiva, sobe várias classificações e vai para dentro das vagas. Tem a garantia de que vai ser convocado. Né? Porque essa garantia, gente, ela não tem preço. Imagina. Uma coisa é você ficar no cadastro de reserva. Né? Tem a expectativa. Agora, se você está dentro das vagas, você sabe que vai ser chamado. Então, isso te dá uma tranquilidade, assim, sensacional. Então, vale muito a pena se preparar para a Discursiva de forma adequada, porque, como eu disse, ela vai ter um impacto significativo e vai ser esse diferencial de quem vai ficar ali dentro das vagas e de quem vai ficar ali no cadastro de reserva. Beleza? Então, é isso. Se tiver alguma dúvida, tá aqui. Se tiver alguma dúvida, tá aqui o meu Instagram, o Instagram do Você Concursado e também o nosso canal no Telegram. Um forte abraço e bons estudos.